O Haki do Rei Avançado está estragando One Piece. Bom, eu sei que o título parece meio pretensioso, exagerado, mas vocês vão entender o meu ponto. Que coisa ridícula. Precisa gritar assim? O Haki do Rei foi um poder estabelecido em One Piece há um bom tempo, e a gente acabou conhecendo a sua forma avançada no arco de Wano. E bom, uma explicação bem rápida. O Haki do Rei avançado, ele consiste naquela aura explosiva do Haki do Rei, tá ligado? Aquele poder de desmaiando o caralho a quatro, consiste nessa energia, nessa determinação dos usuários em imbuir essa energia tanto ofensivamente e defensivamente, ou seja, para atacar e para defender. Então, essa é a explicação mais ou menos básica que eu consigo dizer rapidamente sobre o Haki do Rei Avançado. Se você quiser saber mais, eu acho que é bom procurar outros vídeos que explicam melhor sobre o assunto, porque o ponto que eu quero chegar é: essa técnica está se tornando algo primordial na obra. E é sério, eu não tô brincando, cada vez mais surgem personagens com esse poder e de certa forma isso me chateia um pouco. Personagens como Garp, que tinha uma magia de ser um cara que usava apenas o Haki do armamento bruto para bater de frente contra monstros tipo o Roger, o Barba Branca, o Zebek, por aí vai, se mostrou sendo um usuário de Haki do Rei, e não só isso, mas o Haki do Rei avançado. E a gente também teve a confirmação de outros personagens com essa habilidade. O próprio Oden, o próprio Roger, Barba Branca, o Luffy, o Zoro aprendeu a usar o Haki do Rei avançado no arco de Wano, e dentre outros personagens. E isso tá se tornando algo meio repetitivo em One Piece. Sabe aquela parada que ficou meio datada em Dragon Ball? Que a partir de agora o vilão vai ter uma transformação mais forte que a do herói, depois o herói vai ter uma transformação mais forte? Isso meio que tá acontecendo com o Haki do Rei avançado. Bom, parece que o Oda tá estabelecendo algo do tipo: tá vendo esse vilão bem aqui? Finge que tá aparecendo, sei lá, tem um vilão aí na tela. Esse cara bem aqui, ele tem os 3 hakis no talo, tudo no avançado. Aí tem esse personagem bem aqui, tá, o Lau. Mesmo o Lau tendo uma fruta absurda, pelo fato dele não ter nem o haki do armamento avançado ou o haki do rei avançado, no fim das contas ele vai perder. É basicamente isso que o Oda tá estabelecendo. Sério, não é exagero, é só vocês olharem os últimos capítulos. O Kid foi simplesmente obliterado pelo Shanks com um golpe, mesmo ele tendo o Haki do Rei convencional. E olha que o Oda nunca nem se importou em mostrar o Kid com esse Haki. E se a gente for parar para analisar o próprio Luffy, ele perder várias vezes pro Kaido é algo que, bom, só reforça ainda mais isso. O Kaido é um excepcional usuário de Haki do Rei avançado. Ele usava em seus golpes de uma maneira tão letal que o Luffy perdeu no One Hit Kill na primeira luta. E mesmo o Luffy tendo o Haki do armamento avançado na segunda luta e em diante, ainda não era o suficiente. Era meio que uma mensagem, e pelo menos eu interpretei como o Oda dizendo que a partir de agora o Haki do Rei avançado é o novo nível. Para você conseguir ganhar de um inimigo exorbitante, poderoso e exageradamente forte, você vai precisar dessa habilidade. E se você não tem, você vai ser obliterado mesmo assim, como aconteceu com o Luffy e também como aconteceu com o Kid. E sinceramente, foi uma puta decepção ver que o Garp tem o Haki do Rei avançado, já que a magia do personagem era ele ser um cara que usava os punhos e o Haki do armamento bruto. Mas, bom, parece que o Oda tá estabelecendo uma nova horda de personagens que tem essa habilidade avançada, como o Luffy, o Garp e, cara, até incrivelmente parece que o Kobe vai vir a se tornar um usuário dessa técnica no futuro. Então, bom, personagens como o Lau, Sanji ou outros personagens que não possuem o Haki do Rei avançado parece que não vão ir tão longe no universo de One Piece pelo fato dessa falta dessa técnica. Então, bom, parece que o Oda está estabelecendo esse novo padrão de que agora em diante, para você se tornar um top tier, você precisa dessas 3 técnicas no talo, ou então você vai se tornar apenas um Kid na vida que vai perder para um golpe só para um imperador. Eu espero que em algum momento o Oda pare um pouco e não pise tanto no acelerador em relação a colocar personagens com essa habilidade, mas tá
tão difícil de ver que o Oda não vai ignorar essa habilidade, que eu acho que daqui pra frente, realmente, cada vez mais a gente vai ver personagens com essas habilidades. Então, tipo, aquele Fingerland lá, enfim, um antigo campeão de God Valley, provavelmente vai ter o Haki do Rei avançado. Outros marinheiros devem ter o Haki do Rei avançado e devem mostrar no futuro o próprio Akainu, Kizaru, ou até mesmo Gorosei, Insama, dentre outros personagens. E a gente pode ter certeza que talvez outros personagens do bando do Chapéu de Palha possa vir a despertar essa habilidade, como o próprio Usopp e até mesmo o Sandy pode vir a ter no futuro. Mas não é isso que eu gostaria que acontecesse em One Piece. Eu sinceramente gostaria que o Oda ele não pisasse no acelerador com essa técnica e justamente pisasse no freio, não colocasse tantos usuários de Haki do Rei avançado, pois isso só reforça mais. A partir de agora, se você não tem essas habilidades, você não vai longe. Isso é algo que me entristece, já que eu gosto de personagens como o Lau, que não tem nenhum Haki do Rei e nem um Haki do Rei avançado e mesmo assim consegue fazer as coisas que faz, tanto pela sua Akuma no Mi ou pela sua habilidade, a sua inteligência, estratégia e por aí vai. E também o Garp tinha uma puta magia, ele ser um cara com força bruta que batia de frente com vários personagens que tinham os hakis no talo, e o Oda estragou isso pra mim. Então eu acho que daqui pra frente a gente vai entrar nessa onda de usuários de HDR avançado e cada vez mais vão surgir outros personagens que a gente nem sequer tinha ali alguma informação ou sinais de que possuía tal habilidade. Esses personagens vão aparecer com esse poder. E, bom, é só questão de tempo que todo mundo vai ver isso. E, bom, eu espero que vocês entendam o meu ponto. Eu tô um pouco cansado de ver personagens com HDR avançado e as lutas ficarem resumidas a meu Haki do Rei, ele é foda, mas tem um cara que tem um Haki do Rei avançado, então ele vai ganhar de mim, sabe? Tipo, é algo que tira um pouco do fator surpresa. Vamos fazer um seguinte exemplo. Vamos supor que o Luffy nunca despertasse o Haki do Rei avançado. Ele seria capaz de ganhar do Kaido? Bom, se você analisar as lutas, tanto no mangá quanto no anime, você vai perceber que não. E que esse poder é algo fundamental e letal a partir de agora. Então, enfim, né, é isso. Eu espero de verdade que personagens como Barba Negra, ou até, sei lá, o Shiryu, quando ele for lutar contra o Zoro ou o Sanji, demonstre não ter essa habilidade do Haki do Rei avançado, pois vai deixar as lutas mais interessantes, sabe? Não vai ficar tão preso a tipo, ah, esse cara aqui tem um Haki do Rei, esse aqui tem um Haki do Rei avançado, então é óbvio que o cara que tem um Haki do Rei avançado vai ganhar. Ou então, ah, esse personagem só tem o Haki do armamento e o Haki de observação, mas esse outro cara aqui tem os 3 Hakis no talo, então obviamente ele vai ganhar desse cara, sabe? É como se as lutas estivessem ficando, como eu falei, um pouco mais repetitivas e até previsíveis. E bom, eu espero de verdade que o Oda não abuse mais do que ele está abusando dessa técnica e que ele diminua a quantidade de personagens que usam isso, pois eu acho que, de verdade, eu gostava muito mais do Haki do Rei quando ele era apenas algo a mais, não algo primordial. Só que tá ficando cada vez mais difícil pensar que essa habilidade não vai se tornar mais e mais importante com o passar do tempo. Então, o que nos resta esperar é que o Barba Negra, ou sei lá, Insama não tenha essa habilidade e que as lutas não fiquem mais tão previsíveis, já que, infelizmente, com o estabelecimento do Haki do Rei avançado, as coisas começaram a ficar mais previsíveis e até repetitivas. E eu espero que vocês entendam meu ponto. Não é que eu odeio essa técnica, ou que eu não gosto do Haki do Rei. Eu gosto da habilidade, eu achava muito interessante aquela parada de poucos personagens, 1 em 1 milhão, ter uma determinação tão poderosa e tão forte com as qualidades de um rei, e esses personagens crescer cada vez mais e mais. Só que, enquanto aos outros personagens, um Sandy da vida pode se tornar um rei, mesmo sem o Haki do Rei. Um Lau da vida, ele pode se tornar um personagem top tier, mesmo sem essa habilidade, sendo que todos os personagens top tier que a gente conhece até então possuem essa habilidade, e os que não possuem, parece que em algum momento vai demonstrar, como o Garp, que nunca teve nenhum indício de ter essa habilidade, e mesmo assim, no final das contas, lá em Hachinosu demonstrou ser um grande usuário dessa técnica. Então,
é algo, sinceramente, um pouco frustrante. E eu espero de verdade que vocês entendam o meu ponto, é só a minha opinião. Eu acho que tá ficando exagerado o uso excessivo do Haki do Rei avançado em vários personagens, a cada vez mais surge um ou dois usuários dessa técnica, e isso tá ficando meio chato. Eu espero que vocês entendam o meu ponto e também comente a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do Haki do Rei avançado? Você gosta? Você quer que tenham mais personagens com esse poder? Ou você tá que nem eu, que já deu no saco dessa habilidade e que quer coisas mais diferentes? Sei lá, foco de novo nas Akuma no Mi e que não tenham tantos personagens com os 3 Hakis no talo, pois eu acho que enriquece cada vez mais personagens como o Lau e o Sandy, que não tem o Haki do Rei, lutarem contra personagens cada vez mais fortes. Esses personagens se tornam cada vez mais grandiosos para mim, por não possuir justamente essa habilidade. Então, de verdade, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, aquela coisa toda, deixa o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, comente sua opinião aqui embaixo. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!